E aí pessoal, beleza? Estamos aqui hoje para falar da matéria retas paralelas cortadas por uma transversal, tá bom? O que é isso? Vai ser esse tipo de desenhozinho, nós vamos ter duas retas, elas vão ter que ser paralelas, daqui a pouco a gente vai falar o que é paralelas, mas você tem uma noção, e a gente vai falar um pouquinho sobre os ângulos aí dentro, beleza? Então vamos com calma, essa aula de hoje é bem teórica, tá? A gente não vai fazer conta nenhuma, só um pouquinho de teoria. Depois nós vamos ter uma aula com exercícios em que a gente vai ter que fazer um pouquinho de conta, tá bom? Primeiramente, o que são retas paralelas, né? Duas retas paralelas, né? O símbolo, essas duas barrazinhas, né? Se somente se são coincidentes ou iguais, né? Então, quando as retas estão uma em cima da outra, que é esse caso aqui, elas são coincidentes, tá vendo? Ou são coplanares e não tem nenhum ponto em comum. Elas nunca vão ter ponto em comum. A gente fala que as retas paralelas elas nunca vão se cruzar, a não ser nesse caso aqui das coincidentes, em que elas vão ter infinitos pontos em comum, tá? Mas a paralela que a gente vai trabalhar mais é essa aqui, ó, tá bom? Então, quando for uma em cima da outra, a gente não vai falar paralela, a gente vai costumar falar que elas são coincidentes, tá bom? Mas na definição, isso aqui é a definição do livro do IESE, que é um livro, né, o mais conceituado que a gente tem de geometria no país. Essa é a definição dele, tá bom? Mas quando eu falar retas paralelas, pensa nesse casinho aqui, em que as retas nunca vão se tocar, tá? Vamos deixar o caso coincidente para quando a gente falar que uma reta em cima da outra. Então, olha só, gente, retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora nós vamos definir isso aqui. Eu já coloquei o terror de vocês aí, o pessoal fala, pô, na hora de saber os nomes é difícil. Então, a primeira coisa aqui é entender o seguinte: essa aqui é a paralela, a aqui é paralela à reta B, e a T é a transversal aqui, essa que está passando aqui, atravessando essas duas paralelas. Se você entender essa reta aqui, a transversal, é o seguinte: por exemplo, alternos e colaterais. A gente vai focar bastante nisso e também na questão do interno e externo. Primeiro vamos entender a questão do alterno e do colateral. Colateral, por exemplo, o 4 e o 5, esse ângulo aqui é o 4 e o ângulo 5 aqui, eles são colaterais, porque eles estão do mesmo lado da transversal. Agora, olha o 4 e o 6. O 4 e o 6, eles são alternos, porque está um do lado esquerdo da transversal, o outro está do lado direito. Então, essa é a diferença entre colateral, que está do mesmo lado, e o alterno, que está cada um de um lado da transversal. Tá bom? Agora, o que vai diferenciar aqui, gente, se ela vai ser interna ou externa. Aí nós vamos olhar para as paralelas. Tá vendo? Olha esse verde aqui. Essa reta verde aqui e essa reta verde aqui, que são as duas retas paralelas. Gente, eu fiz a mão mesmo aqui só para a gente ter uma noção, que essas duas paralelas aqui. Então, por exemplo, quando eu falei o 4 e o 5, eles são colaterais, porque eles estão do mesmo lado da transversal, estão aqui do lado da esquerda da transversal, e eles são internos. Por quê? Porque eles estão dentro dessas duas retas paralelas. Que é o contrário do que acontece, por exemplo, do ângulo 1 com o ângulo 8. O ângulo 1 e o ângulo 8 aqui, eles estão do mesmo lado da transversal, porém, os dois estão por fora das paralelas. Então, o 1 e o 8 eles são colaterais externos. Então, olha só, o 4 e o 5 são colaterais internos. Agora, o 1 e o 8 são colaterais externos, por conta disso. Beleza? Vamos ver mais os colaterais aqui. O 3 e o 6 são colaterais. Eles estão do lado direito aqui da transversal. E como eles estão dentro das duas paralelas, eles vão ser o quê? Colaterais internos. Então, o 3 e o 6 foram colaterais internos. Agora, o 2 e o 7, eles são colaterais, estão do mesmo lado, só que eles são colaterais externos. Tá vendo? O 2 e o 7 aqui. Esse 2 e o 7, eles são colaterais externos. Estão do mesmo lado, porém são os dois de fora. Agora vamos pensar aqui nos ângulos alternos. Por exemplo, o 4 e o 6. O 4 e o 6, eles estão cada um de um lado da transversal, então eles são alternos.
Pelo fato de eles estarem entre as duas paralelas, o 4 e o 6, eles vão ser alternos internos. Aqui, ó, alternos internos. Outro exemplo de alternos internos, o 3 e o 5. Eles estão cada um de um lado da transversal, aqui a transversal está de vermelho aqui, só que eles estão dentro da parte das duas paralelas. Então, eles são alternos internos também. Vamos ver o exemplo do 1 e do 7. Eles são alternos, cada um de um lado da transversal. Um está do lado esquerdo, o 7 está do lado direito. E eles são externos, porque eles estão fora das duas paralelas. Então, o 1 e o 7 são alternos externos. O 2 e o 8 também são alternos, porque está o 2 do lado direito da transversal e o 8 está do lado esquerdo. E são externos porque eles estão fora aqui das duas partes internas. Gente, mais coisas importantes para falar aqui com vocês é o seguinte, olha. O caso do ângulo 1 e 3, do ângulo 2 e 4, do ângulo 5 e 6. Quem já tem uma noção já deve estar sabendo o que eu vou falar aqui agora. Os 5 e o 6 não. Os 5 e o 7. E o 5 e o 7, o 6 e o 8. Esses ângulos são opostos pelo vértice, que a gente chama de OPV. OPV, tá? O que acontece? Quando eu tiver duas retas se cruzando, esse aqui é um ponto de encontro delas duas. É o vértice que a gente chama. Então, esse ângulo é igual a esse. Os que estão um de frente para o outro aqui, tá? E é importante saber isso, tá? E se aqui for alfa, aqui vai ser alfa, vai ser o mesmo valor. E esse outro aqui vai ser diferente, vamos chamar de beta. Então, aqui é beta. E aí, uma coisa importante é que o alfa mais o beta tem que dar 180. Então, os opostos aqui são iguais, né? Tem o mesmo valor, tem a mesma medida. E se eu pegar um que não é igual com o outro aqui, ó, consecutivo aqui, ó, um depois do outro aqui, aí eles são suplementares. O que é suplementar? Que é a soma das 180, tá bom? Gente, só um segundo que eu vou colocar agora no slide uma tela em branco para a gente falar dos ângulos no geral aqui agora. Então, olha só, como é que vai ficar aqui, ó. Quando você tiver retas paralelas, aqui, ó. Gente, dá um desconto nessa questão do meu desenho aqui, mas eu tenho as duas retas aqui, e essa aqui é a transversal, tá? Vou chamar aqui de R, de S, essa aqui é a reta T. Para eu falar que a R é paralela a S, eu faço assim. E aí é importante a gente entender o seguinte, ó. Esses ângulos aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, vou chamar de alfa, de alfa, de alfa, de alfa. Então, são todos os ângulos aqui. O alfa é um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Né? 90 graus é assim, né? É uma horizontal com uma vertical. Mas, se for menor que 90 graus, ele vai ser um ângulo agudo. Então, repare que todos esses ângulos agudos aqui, eles são correspondentes. E se eu pegar aqui agora o beta, que é esse ângulo aqui, ó. Então, todos esses ângulos aqui vão ser beta. O beta ali, ele vai ser... O alfa é um ângulo agudo, né? O que é agudo? Menor que 90 graus. E o beta é um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Maior que 90 graus. Então, essas vão ter sempre 8 ângulos, 4 vão ser agudos e 4 vão ser obtusos. Tem uma exceção, obviamente, se eu pegar uma reta transversal que seja perpendicular, né? Se eu pegar e fazer assim, aí vão ser todos ângulos de 90 graus. Mas não vou nem entrar nesse detalhe aqui. É só você pensar um pouquinho depois nisso. E a gente tem que entender que o alfa mais o beta vai dar sempre 180. Então, a gente tem esses 4 correspondentes aqui, alfa, e esses 4 correspondentes aqui, que são os ângulos beta. Quando você for comparar dois ângulos em retas paralelas cortados por uma transversal, ou eles vão ser iguais, ou eles vão ser
suplementares. O que é suplementar? Que é a soma das 180, tá bom? Vamos ver alguns exercícios que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá. Olha, sabendo que as retas A e B são paralelas e que tem uma transversal, nomeie os pares de ângulos opostos pelo vértice, adjacentes suplementares, correspondentes, alternos, internos e por aí vai, né? Tem os outros aqui. Ó, o C e o F. O C e o F, eles são adjacentes suplementares. O que é isso? Eles estão aqui, ó, formando uma meia volta juntos aqui. Então, eles são adjacentes suplementares. O C e o E estão um de frente para o outro no mesmo vértice aqui. Qual que é o nome disso? Opostos pelo vértice, né? Ainda tem a chance aqui está faltando colocar as outras coisas, né? Alternos internos, alternos externos e por aí vai, aqueles que a gente já falou. Vamos ver aqui o D e o J. O D é esse aqui e o J. O que é isso aqui? Ó? Primeiro, a transversal está aqui, gente. O D está do lado esquerdo da transversal e o J está do lado direito. Então, eu já sei que eles são alternos. Ok? Só que eles são internos ou externos? Aí eu olho para as paralelas. A paralela está aqui, a paralela está aqui. O D está para fora da paralela, o J está para fora da paralela. Então, eles são alternos externos. Ok? Pegou o esquema? Olha para a transversal primeiro, para ver se está do mesmo lado. Aí vai ser colateral. Se tiver um de cada lado, alterna. E aí você vê interno e externo em relação às paralelas. D e H. Gente, o D e H, eles são ângulos que a gente chama de correspondentes. Não vai ter nenhuma nomenclatura aqui, daquela alterno, interno, porque esse aqui é interno e esse aqui é externo. Mas a gente pode ver que é o mesmo ângulo, tá vendo? Ó? O D é um ângulo bem grandão, o H também. Olha a diferença para o ângulo E, que é um ângulo agudo, né? Então a gente vai nomear de correspondentes. Beleza? Vamos ver o F e o H agora. F e H. Olhando a transversal, o F está de um lado, o H está do outro. Então eles são alternos. Só olha, D e H, né? Tá certinho, ó, a letra D que a gente fez ali agora. Alternos, né? No caso da F e do H. E aí, se a gente reparar nas duas paralelas, o F e o H eles estão dentro das duas paralelas. Então, por isso eles vão ser chamados de internos. Ok? Beleza. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que é importante nisso. A gente vai até voltar nesse slide anterior aqui. Tá? Tem uma coisa bem interessante para falar. Mas vamos primeiro aprender a dar nome para esse pessoal aqui. I e E. O I e o E. Dá para ver que são dois ângulos agudos. Não vai ter nenhum nome específico desses alternos, colaterais, nada. Mas a gente vai chamar que eles são correspondentes. É o mesmo ângulo, né? É o mesmo valor de ângulo. Então, o E e o I são correspondentes. Os correspondentes eles vão ser iguais, tá? As medidas iguais. O I e o D. O I, cadê o I? Tá aqui. E o D. Opa! Em relação à transversal, eles estão do mesmo lado, estão do lado esquerdo. E em relação às duas paralelas, eles estão por fora. Então, eles são colaterais externos, né? Ok? E para finalizar, a gente vai ter o I e o G. O I e o G, opostos pelo vértice. Ok? Então ficou aqui. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos fazer mais alguns exercícios. Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês aqui, ó. Todos os ângulos alfa aqui são correspondentes, todos os betas são correspondentes, tá certo? Então, quando a gente tiver retas paralelas cortadas por transversal, ou os ângulos vão ser iguais, ou eles vão ser suplementares. Isso vai ser importante, né? Então, vamos lá.
Observe a figura e classifique as afirmações verdadeira ou falsa. Letra A, os ângulos D e M. Cadê o D? E o M, cadê o M? São correspondentes. Isso é verdade, tá vendo que eles são pequenininhos, são ângulos agudos e, portanto, são congruentes. Perfeito, gente. Isso aqui é ótimo para a gente aprender essa matéria. Tá vendo? Eles são correspondentes. Não tem um nome específico, alterno, interno, essas coisas não, mas dá para ver que eles são iguais, considerando, gente, aqui que a reta R é paralela a S, que é paralela à reta T, tá? E a U aqui que é a reta transversal, tá bom? Isso ficou faltando ele deixar bem claro isso no exercício, mas vamos completar aqui. Os ângulos C e I são alternos internos. C e I são alternos internos. Gente, isso pode ser verdadeiro se a gente considerar só essas duas retas paralelas, essa e essa. E aí considerar essa transversal aqui, ó. Repare que o C está do lado direito, o I está do lado esquerdo. E os dois estão dentro das duas paralelas. O C e o I, a gente pode falar que eles são alternos internos e, portanto, são suplementares. Isso aqui estava certo. Só que no caso dos alternos internos, é importante a gente voltar aqui e falar o seguinte. Quando eu falar que os ângulos são alternos, eles vão ser congruentes. E quando eu falar colaterais, eles vão ser suplementares. Gente, não precisa preocupar se é interno ou externo. Se é alterno, vai ser congruente. Ó, quem foram os alternos aqui internos? O 3 e o 5. Não, desculpa. Alternos internos. O 4 e o 6. O 3 e o 5. O 4 e o 6 são o mesmo ângulo. O 3 e o 5 são o mesmo ângulo, é o mesmo valor. Alternos externos. O 1 com 7 e o 2 com 8. Todos foram congruentes. Agora, colaterais. Por exemplo, o 4 e o 5 são colaterais internos. Eles são suplementares. O 3 e o 6 são colaterais internos. Eles são suplementares, ou seja, a soma dos dois dá 180. O 2 com 7 são colaterais externos. São suplementares. O 1 e o 8 são colaterais externos, vão ser suplementares. Então, se a palavra é alterno, não importa se a palavra é alterno, não importa se é interno ou externo. Alterno sempre vai ser congruente, aí é só igualar os dois são iguais. Colaterais, aí eu tenho que falar que os dois juntos somados dá 180. Isso é muito importante. Vamos seguir aqui para a gente ver isso então. Então aqui ele falou, então eles são suplementares? Não, eles vão ser congruentes. Gente, congruente é a mesma palavra para geometria para falar que é igual, tá? Então isso aqui é falso por conta dessa segunda parte aqui. A parte de alterno interno está certo, mas o que fez essa afirmativa ser falsa é que falou que eles são suplementares, não, eles são congruentes, tá? Vamos pensar agora na próxima letra, a letra C aqui. Os ângulos A e I, não, é L, né, L? E L são congruentes. Olha, dá para ver que os dois são congruentes, pois são colaterais. Vou pegar essas duas paralelas e a transversal é o U. Olha, eles são congruentes, sim, isso é verdade. Eles são congruentes, pois são alternos externos. Olha, o A está do lado da esquerda, o I está do lado direito da transversal. E os dois estão externos, essa é a verdade. Verdadeiro, perfeito, muito bom. Então, se é alterno, é congruente. Os ângulos E e J, se a gente pegar essas duas paralelas aqui, ó, ele colocou 3, né? E a gente pegar essa transversal aqui, ó, a gente dá para ver que os dois estão do mesmo lado da transversal, então são colaterais, e eles estão da parte de fora, então colaterais externos. Falou colaterais externos, tá certo? Colaterais, a gente sabe que são suplementares, é verdadeiro. Tá certo? Então, perfeito essa aqui. Dá para ver que os dois ângulos são suplementares. Os ângulos G e M, que é esse aqui, vamos pegar essas duas paralelas aqui, ó, como referência, e aqui a transversal. O G e o M, eles são colaterais, estão do mesmo lado, internos, porque os dois estão dentro. Tá certo?
Só que ele falou que eles são congruentes. Não, eles não são congruentes, eles são suplementares. Ok? Cuidado com isso. Beleza? Vamos seguir para a gente finalizar essa parte teórica aqui. Ó, se duas retas são retas paralelas, distintas, interceptam uma transversal, então tem as paralelas e elas vão ser atravessadas pela transversal. Então os ângulos tananã são suplementares. Os opostos pelo vértice, eles são iguais. São congruentes. Os correspondentes também são congruentes. Tá? E aí a gente aprendeu aqui, ó, quando é congruente ao alterno, o colateral é suplementar. Então, ó, esse aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, esse com esse é colateral. Colateral é o quê? Colateral é suplementar. Então, os colaterais são suplementares. E esse aqui são congruentes. Eu queria os suplementares, né? Queria suplementares. Então, a resposta é a letra C. É só olhar isso, gente. Se a gente tem o colateral, que é o suplementar, tá bom? Cuidado com isso. O alterno, ele vai ser congruente. Congruente é a mesma coisa que igual. Sendo a reta A paralela à reta B, determine x nos casos. Gente, aqui é só olhar se o ângulo é igual ou se ele vai ser suplementar. No caso desse aqui e esse aqui, a gente repara que eles são iguais, né? Dá pra ver. Eles são aqui alternos externos. São alternos externos. Então aqui, se é alterno, eles são iguais, são congruentes. X é igual a 50. Simples assim. Olha a letra B. Né? Eu não tenho nome específico para eles, eles não são correspondentes. Dá para ver que esse aqui é um ângulo pequeno, agudo, e esse aqui é um ângulo grande. Então a soma dos dois é 180. Então quanto que falta para o x somar com 120 para dar 180? É só fazer 180 menos o 120, a gente vai ver que o x vai dar 60 graus, que é o que falta aqui. Ok? Era só isso essa questão, gente. Beleza? Então ficar ligado se os ângulos vão ser iguais ou se eu vou ter que fazer um 180 menos o que eu tenho para saber o outro. Tá? É só olhar. Se é um pequenininho com pequenininho, é igual. Se é um grandão com grandão, são iguais. Agora, se é um pequenininho com grandão, aí eles vão ser suplementares. É só fazer 180 menos um deles, eu vou ter o outro. Olha aqui de novo. Eu tenho aqui esse ângulo, né? Vamos determinar o x aqui. É a mesma coisa, as retas são paralelas. E aqui, ó, esse aqui é um ângulo obtuso, grande. E esse aqui é um ângulo agudo. Então, eu sei que eles dois são suplementares. Então, aqui é 180 menos os 140 que eu já tenho, vai dar 40 graus. Então, o x é igual a 40 graus. Bem tranquilo, né, gente? É importante a gente ver que aqui também seria 40. Aqui também seria 40. Aqui também seria 40. Aqui seria também 140. Aqui também seria 140. São os correspondentes ali dos 140. E aqui também seria 140. Tá bom? Isso é importante a gente ver. Tá bom? Para a aula de hoje, basta isso. E agora, para a gente finalizar nossa aula, primeiro que o 65 ele é oposto pelo vértice aqui. Aqui é 65. Esse aqui, ó, também é correspondente. Aqui também é 65 graus. Esse aqui também é 65 graus. Todos esses são 65 graus. E aí, os outros quatro ângulos que faltam, a gente faz 180 menos 65. Isso aqui, vou pegar emprestado, vou jogar 10 para cá, fica 5, 1, 1. 115 graus. Então, aqui é 115 graus. Aqui é 115 graus. Aqui, que é o y, também é 115 graus. E aqui também seria 115 graus. Beleza, gente? Então, é isso, essa primeira parte nossa. E agora, a gente depois faz uma aula sobre... com conta, com x e tudo. Quem já tiver, né, já tiver mais avançado, já vai ter que fazer isso. Não, se você está, às vezes até o 7º ano ali, ainda não aprendeu mexer, se você ainda não aprendeu a equação do primeiro grau, esse vídeo aqui está ótimo. Quem já aprendeu a equação do primeiro grau tem que fazer o próximo depois, beleza? Então, gente, forte abraço e até a próxima.